Muito bem, ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram da Nabecast. Que coisa boa! Estamos de volta para mais um episódio do nosso querido e lindo Motiori Podcast. Mais que palavras, transformação, produzido diretamente da província de Shizuoka para alcançar positivamente a comunidade brasileira no Japão. Se você não segue o Motiori Podcast no Instagram, você também não segue no Spotify, você tá perdendo tempo. O que é isso, minha gente? Acorda. Ó, Spotify você procura por Motiori, no YouTube Music você pode procurar por Motiori, no YouTube e no Instagram você procura por Nabecast JP, que é as redes sociais da produtora Nabecast Podcasts e Multimídia, que cuida da produção aqui do Motiori Podcast. Quero agradecer também palminhas para o nosso parceiro, a BRJP Seguros. O podcast sempre a gente fala aqui de cuidado, de bem-estar, e a BRJP Seguros é uma seguradora que está cuidando aí da sua família através do seguro do seu carro, da sua moto, um seguro de viagem e tantos outros tipos de seguros que a BRJP pode oferecer para você. Entre em contato com a galera da BRJP, procura saber mais, confere aí o plano e quem sabe você acha um plano bem legalzinho para cuidar você e da sua família. Coisa linda, tá na BRJP, está seguro. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que tem a ver com cansaço e descanso. A gente vai falar de quando o corpo aguenta, mas a mente pede socorro. Como sempre, eu não faço essas aventuras sozinha. Hoje a gente está aqui com a psicóloga Isabela Acamini. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, Carlinhos, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo, nos ouvindo nesse momento. E seja bem-vinda. A Isabelle, ela é parte da equipe, ela é membro da equipe do Projeto Tsuru, que é um projeto que reúne profissionais da área de saúde mental, tem também nutricionistas e às vezes profissionais de outras especialidades para ajudar a comunidade brasileira no Japão. Isabelle, como é a primeira vez que você está passando por aqui, eu queria pedir a gentileza de você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de quanto tempo você tem aqui no Japão, você é de onde lá do Brasil, é de onde aqui no Japão? Acho que é legal para o pessoal te conhecer. Ótimo. Bom, eu sou Isabelle, sou psicóloga, atuo na área organizacional e clínica, né? Sou recém-chegada aqui no Japão, estou no meu primeiro ano de Japão. Morei aqui na infância, mas retornei agora na vida adulta, cheguei ano passado, em 2025. No Brasil, eu sou de Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande. E aqui no Japão, eu estou morando em Obo, aqui no, em Aichi, né? E ingressei aí no projeto Tsuru recentemente, tive essa oportunidade, né? O projeto abriu essas portas para mim, estou super feliz de poder hoje estar representando o projeto aqui para falar desse tema. E eu sou dentro da psicologia, né? Minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. Muito bom, parabéns, palminhas. Você já morou aqui na infância, tem memórias, mas então tá aí novamente sofrendo esse frio miserável que a gente tá aqui morrendo congelado nesse final de semana, inclusive tá muito frio. Vamos lá. Meu querido ouvinte, para você que está aí no Spotify ou para a galera que está aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, a gente quer falar um pouquinho sobre esse momento da vida onde a gente percebe que o nosso corpo está aguentando, mas a gente está sentindo um cansaço muito pesado, que é o momento que a mente está pedindo socorro mesmo quando o corpo está aguentando. E é interessante a gente falar disso nesse momento, porque nós estamos em janeiro, que é o começo do ano, então é um momento que a gente desfruta do feriadão, né? O feriado aqui no Japão não é tão longo e não tão festivo quanto um feriado do Brasil que emenda ali do Natal para o Ano Novo, mas a gente tem esse momento de descansar. A gente come a ceia de Natal, a gente faz um churrasquinho de Ano Novo, se reúne com os amigos, faz uma viagem, às vezes você dorme no hotel, às vezes você dorme num trailer, e aí você descansa o corpo. Mas aí você volta para o trabalho e você começa a sentir que tem alguma coisa errada, porque você parece estar descansado e ao mesmo tempo você está se sentindo exausto, você está se sentindo cansadão. E fisicamente, me parece natural, né, Isabelle? A gente, se você não tá bem, você come, toma um banho, dorme e a gente deveria ficar bem depois. Mas aí tem essas situações onde a gente come, toma um banho e dorme, toma um chazinho quente, né, porque tá no inverno,
e acorda sentindo que tem alguma coisa errada e não é bem no corpo. Como é que a gente faz, Isabelle, nesse momento para a gente conseguir perceber se realmente não é o corpo que está cansado ou se já é um cansaço que está vindo aí da mente, da alma, do coração? Como é que a gente procura isso dentro da gente para saber quando está chegando esse lugar? Ótimo. É sempre muito importante ter esse espaço para poder falar sobre a nossa saúde mental, alguns sinais que nós precisamos começar a prestar atenção, né? Do ponto de vista da psicologia, quando a gente fala sobre essa exaustão emocional que muitas pessoas sentem, a gente vai começar a reparar na nossa rotina, que não é só um sono, não é só um cansaço do dia a dia, às vezes um desgaste físico que aconteceu ali. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa começar a pensar também que frequentemente nós atribuímos que descanso está relacionado a sono, né? E o sono, ele é só uma das questões que nós precisamos para dar uma manutenção ali numa boa qualidade de vida. Então, obviamente que todos nós precisamos ter um sono de qualidade, é uma questão importante para a gente poder também observar no nosso dia a dia, mas o descansar, ele não está atribuído só a dormir, né? Então, esse é um convite para cada um poder olhar também para a própria rotina, entender como funciona, quais são as atividades que você se expõe no dia a dia e entender que existem diversas formas diferentes de descansar. Então, por exemplo, para pessoa que tem uma rotina de trabalho, onde ela tem mais esforço físico, onde talvez ela passe muitas horas de pé, né? Ela vai ter um tipo de descanso diferente quando ela chegar na casa dela do que uma pessoa que tem uma rotina de trabalho no virtual. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha hoje home office, fica o dia todo dentro de casa, é exposto à tela, fazendo um serviço remoto, para ela não vai ser a melhor forma de descanso chegar na casa dela, depois que termina o expediente, né? Desligar o computador, ligar uma TV para ver uma série, ou ficar trancado dentro de casa no celular, né? Então, cada pessoa, dependendo da rotina que ela tem, ela também vai precisar analisar qual que é a melhor forma de descanso que ela precisa. Talvez o descanso que essa pessoa vai precisar no dia a dia é colocar ali também uma boa rotina de poder sair de casa, socializar, ver um pouco a luz do dia, fazer um exercício físico, né? Tudo isso também dá manutenção no nosso descanso. Fora isso, existe a questão também de colocar no nosso dia a dia alguns hobbies, algumas atividades que sejam prazerosas. Coisas que a gente possa fazer ali no dia a dia, exatamente para se desestressar. Poder fazer uma atividade sem ter aquela obrigação de necessariamente ser bom naquilo ou ser o melhor em alguma coisa, né? Então, isso tudo são características importantes para a gente analisar no nosso dia a dia e entender de onde esse cansaço ele tem vindo e qual é a forma que nós descansamos no dia a dia, né? Qual que é também a porcentagem ali de descanso que nós colocamos entre as atividades. Como eu disse anteriormente, descansar não é só dormir. E quando que a gente percebe também que esse cansaço ele está sendo permanente, recorrente, né? Porque essa é uma preocupação que nós precisamos ter. Então, eu tive uma semana que eu fiz muita hora extra, eu tive uma semana mais corrida mesmo, e nesse final de semana eu me senti muito cansado, quis dormir mais do que o normal, não estava com um humor muito bom. Tudo bem, a gente entende que teve ali um episódio anteriormente que desencadeou, né, um comportamento ali de estar cansado ou de querer descansar mais do que o normal. Mas a gente precisa prestar muita atenção do ponto de saúde mental quando esse cansaço ele é recorrente, quando ele não passa, já tem semanas, já tem meses, você descansa às vezes adequadamente, né? Tem essas janelas de sono adequadas, mas mesmo assim ainda tem essa sensação de exaustão mental constante. E aí sim é necessário, é bem importante, né, começar a talvez olhar outras estratégias para poder tratar desse cansaço, como por exemplo a terapia. Eu vi uma pergunta relacionada a esse tema, nessa reflexão, que era assim, onde dói quando você se sente cansado? Aí no meu caso, que eu sou empilhadeirista, eu às vezes pego, sei lá, um negócio de 20 quilos, 25 quilos, arrasta pra cá, põe ali, tira pra cá, sobe ali, desce da empilhadeira, sobe da empilhadeira. O meu cansaço, ele dói no corpo. Mas eu achei curiosa a pergunta, porque a pergunta era assim, onde dói primeiro? Aí ela continuava, dói primeiro onde dói no corpo, ela dói no seu humor, que às vezes você fica, de repente você está cansado, mais irritadiço, mais sem paciência, ou ela dói na sua esperança. Eu falei, como assim dói na sua esperança? Aí eu entendi a brincadeira da pergunta, porque se eu tô cansado a ponto de perder um pouco a alegria e a cor do futuro, realmente não é um cansaço físico, né?
Quando começa a bater, ainda que eu trabalho pesadão aqui, né? Mas que nem a gente tem um editor que tá acompanhando a gente, é o de Rosa, ele tá agora na academia. Né? Então tá lá puxando peso, tá ficando cansado porque quer. Né? ele é um desses casos que ele trabalha com edição no computador, né, home office, e ele para descansar ele vai ficar cansado. Né? É engraçado, né? Essa necessidade, eu quero distância de carregar peso, né? Quando eu tô querendo descansar. Mas eu achei interessante essa pergunta, né? De você sente que dói no corpo, você sente que não dói no corpo, você só fica irritado, mas você não tá sentindo o corpo cansado. Ou é ainda algo mais profundo, que afeta a maneira que você vai olhar para frente, a sua vida, as suas expectativas. Eu acho que já é um bom caminho para a gente tentar descobrir dentro da gente o que está dando errado, né? Se é no corpo ou na mente, né, Isabelle? Com certeza. E são sinais também importantes para ir monitorando, né? Essa questão de ser sintomático, muitas vezes, algumas pessoas relatam. E aí isso vem tanto de cansaço quanto de episódios, por exemplo, também de ansiedade, estresse, né? Onde algumas pessoas colocam isso. Nossa, eu não sei como expressar isso que eu tô sentindo. Só que aí quando eu converso com a pessoa, às vezes ela me traz coisas do dia a dia onde isso já está se manifestando, né? Eu roo a unha, eu me coço muito, eu como compulsivamente, né? Então, o nosso corpo, muitas vezes, ele vai manifestando ali essa necessidade de espairecer essa energia de alguma maneira, né? E algumas pessoas acabam sentindo isso de forma um pouco mais física, outras já ficam ali mais na questão emocional mesmo, pensamentos muito recorrentes, ruminação, né? Às vezes a pessoa tem aquela sensação de que o tempo todo ela está pensando em coisas ruins, coisas que podem acontecer de errado, tem medo da quebra de rotina e fica naquele ciclo, né? Então, cada pessoa sente de alguma maneira, e algumas pessoas acabam sentindo dessa forma um pouco mais física, né? Eu estava estudando, né, para a gente gravar hoje, e uma das perguntas que estava lá no material que estava lendo era assim, era uma provocação, na verdade, né? Se você recebesse 48 horas de silêncio hoje, o que mais te assustaria? Eu falei, caramba, né? Que pergunta doida. Por quê? Porque, sei lá, quando a gente está pensando em esse momento onde o corpo aguenta, a mente pede socorro, na minha cabeça vem, num primeiro momento, essa questão do cansaço imposto, de uma demanda de rotina que é imposta. Mas o material que eu estava estudando, ele começou a ir para um outro lado, que é assim, ok, é importante você saber quando a rotina está gerando uma demanda que não é só física e tá sugando o seu emocional e você não está percebendo. Mas aí a provocação do material que eu estava olhando e quando você se mete nessa rotina maluca para fugir de ouvir o que você tem para resolver por dentro? Eu falei, pera, que aí o negócio, eu não tinha pensado nada disso. Eu tava pensando muito na rotina da gente que tá aqui no trabalho. No Japão tem fábrica, tem gente que faz o turno alternado, né, que é o Nikotai, tem gente que faz 3 horas extra todo dia, que é o tal do Zangyo. Eu falei, como assim? E sim, existem pessoas que se mantêm nesse processo desgastante fisicamente e mentalmente, talvez para fugir de perguntas que estão na mente, para calar, né? E aí eu achei interessante um termo que eu encontrei nesse processo, que é o termo anestesia do cansaço. Que assim, para mim é uma coisa que eu não tinha pensado, nunca tinha parado para refletir sobre isso. Realmente é algo que aparece aí no seu consultório, nas suas consultas, essa questão da pessoa se manter numa rotina maluca para não ter tempo de pensar na própria vida, nas suas escolhas, nas consequências das escolhas que já fez. É real isso mesmo, assim. Eu fiquei muito encafifado, que é uma palavra bonita, encafifado com essa, com essa pergunta, né? Sim, existe bastante essa questão. Aqui vamos colocar em um ponto de vista falando de comportamento, né? Como se fosse uma barreira cognitiva emocional. Algumas pessoas, elas têm muita dificuldade de digerir ou de tomar decisões de perguntas sobre tópicos da vida aí mais sensíveis, né? Será que eu sou feliz nesse trabalho? Será que eu estou satisfeito com o meu relacionamento? Será que eu gosto das decisões que eu tomei para minha vida? E principalmente aqui é uma mudança até um pouco cultural, talvez porque aqui no Japão nós temos esse ritmo de trabalho um pouco mais corrido, né? Uma rotina um pouco mais exaustiva. Eu converso com muitas pessoas que trabalham excessivamente,
né, trazem muito para o consultório essas demandas de pensamentos excessivos, e muitas pessoas que enfrentam aqui problemas exatamente com essas questões, né, de estar satisfeito com a vida que elas têm, de estar feliz dentro das relações que elas têm aqui. Então, são tópicos que aparecem com frequência dentro do consultório, né? E aqui a gente entra para algumas percepções muito interessantes. Às vezes, quando a gente fala sobre saúde mental, e especificamente até de procurar um psicólogo para tratar desses assuntos, né? Nós pensamos que a terapia ela vai ser um âmbito só emocional. A gente vai chegar, desabafar, falar com alguém, chorar, ser acolhido. E não que não exista esse espaço na terapia. Com certeza a terapia também serve para isso, né? Mas uma coisa muito curiosa é que muitas vezes a gente precisa convidar o paciente a olhar exatamente para essas situações de enfrentamento, né, de coisas práticas do dia a dia que às vezes ele precisa resolver, seja uma conversa difícil, seja colocar em prática uma atividade do dia a dia que ele tem um comportamento de esquiva, né? Então existe essa parte muito prática, inclusive, de ajudar o paciente a sair desse cenário de exaustão emocional, de ruminação, de pensamentos excessivos, para ir muitas vezes para algo prático. Então existe, Carlinhos, e existe com muita frequência, de perceber que, inclusive, esses pensamentos catastróficos, né, que a gente chama quando a pessoa é muito ansiosa e fica pensando muito em torno do futuro, em torno de coisas que não são reais necessariamente, né? Uhum. Muitas vezes existe um enfrentamento ali de uma situação real que ela precisa fazer e muitas vezes acaba gerando, né, todo esse ciclo de ansiedade exatamente pela falta de enfrentamento da situação. Então acontece com recorrência. Isso me deixou pensativo porque eu já tinha uma desconfiança de que existem alguns momentos na minha rotina de que, por exemplo, eu estou frustrado com a minha rotina de fábrica. Não é o meu trabalho na fábrica, que é algo que traz o sustento para minha família, que é esse trabalho que eu faço regularmente aqui no Japão há vários anos já como empilhadeirista. Ele é um trabalho que eu vou lá, de lá sai o sustento, mas é um trabalho fabril, é um trabalho que não tem muita demanda cognitiva. Claro, é um trabalho especializado, porque é de empilhadeira, mas é um trabalho praticamente repetitivo. Eu vou lá num determinado setor, pegar os itens e mandar para a área para carregar nos caminhões, para os caminhões levar. Então chega um momento que você não tem assim exatamente um plano de carreira, uma possibilidade de se desenvolver como um profissional de logística, tendo oportunidades nos setores da empresa. Não é bem isso. E apesar de eu conseguir me comunicar em japonês para o cotidiano, não é a ponto de pegar uma documentação da fábrica e conseguir ler todo o documento para que isso pudesse me abrir portas, por exemplo, de subir na escala hierárquica da empresa. Não, né? Então tem aquele limite ali, você é o mais velho, uma pessoa que é um veterano, acaba às vezes ajudando a treinar alguém, mas não passa muito disso, por cada limitação até do próprio idioma. E eu já me peguei nesses momentos onde eu tenho pensado muito nessa situação de limite, de teto dentro da estrutura social barra profissional da empresa, eu entrando no loop de fazer muita coisa no meu empreendedorismo digital. Então me mantendo aceleradaço, assim, de que aí eu percebi, olhando para mim, e até por conta do estudo aqui também, para conversar sobre essa questão do cansaço, e aí trouxe esse tema do você estar se acelerando para fugir de algo que está falando dentro de você, e é como se você tentasse calar essa voz. Aí eu comecei a olhar para mim e me perguntar como que isso funciona na minha vida. Eu falei, poxa, é verdade, quando a época que eu costumo ficar meio frustrado com essa questão do trabalho, como é que as coisas estão, e ver que aquele negócio meio que não desenrola, é o momento que eu acelero na produção de conteúdo, invento um negócio novo que me dá um trabalhão para fazer e gasta tempo, e às vezes dorme pouco, acorda cedo, usa os horários de intervalo para ficar mandando mensagem e tal. Eu me acelero, e aí é um momento meio que de silenciar. E foi interessante, né? Porque aí você falou que no consultório realmente existe essa questão, e eu percebi por esse outro lado, né? De eu acelerar para lidar com uma frustração. Então eu acelero uma área que para mim, né, mais criativa, tem a ver com comunicação, que é uma coisa que tem a ver com o meu jeito de ser, e lá é um trabalho operacional que não tem tanta comunicação, trabalho sozinho num barracão grandão, não tem tanta demanda criativa, porque é um trabalho logístico, né? Tira, põe, guarda, levanta, sobe, limpa, é uma coisa muito operacional. E aí eu percebo que eu acelero um lado para lidar com a frustração do outro lado.
E foi interessante perceber isso pra mim, porque foi um passinho a mais do meu autoconhecimento, né? Eu falo pro pessoal que o podcast pra mim ele é muito terapêutico, porque eu converso com vários profissionais da área de saúde mental e a cada conversa eu aprendo algo novo sobre o ser humano e sobre mim, né? Eu vou me entendendo um pouquinho melhor. Isso tem sido muito produtivo pra mim, espero que também pra minha família. Aí, nos meus estudos aqui para a pauta, uma coisa que apareceu, além dessa questão do silêncio, né, de para a gente fugir do silêncio para não ter que lidar com demandas internas, é uma coisa que me deixou um pouco assustado é quando essa correria ela é fruto de uma relação, vou colocar doente, uma relação que ela não é saudável, seja na família, seja com amigos e seja com profissionais, né? Você tem ali uma questão que não tá legal nessa relação, ela pode ser uma relação tóxica ou só uma relação que de repente ela não tá bem ajustada e tem uma questão ali para trabalhar. E a gente entra nisso. Eu queria que você desenvolvesse um pouco, porque eu achei muito curioso essa questão de a gente se colocar numa situação de estresse mental e físico, numa rotina doida, assim, onde você vai forçando. Ah, meu corpo aguenta, eu tô forçando, mas a mente vai quebrando nesse processo, mas porque você tá numa estrutura, seja de familiar, seja relação profissional, meio doente, e você se põe nessa situação para manter aquilo ativo. É como se você fosse meio que dependente daquela situação, né? Nossa, a família tá disfuncional. Achei a palavra, disfuncional. Era a palavra que eu tava procurando na minha cabeça. Você tem uma relação familiar disfuncional, você tem uma relação ou com algum amigo que é disfuncional, ou uma relação profissional disfuncional, e você se coloca nesse movimento maluco, meio que para sustentar essa relação disfuncional. E eu queria ouvir você falar um pouquinho disso, porque eu achei um negócio muito doido, assim, entendo que aconteça, mas é meio de explodir a cabeça, assim. Sim, quero fazer até um gancho com um tópico bem interessante que você acabou de trazer, que é um assunto super atual. Quando você trouxe que às vezes você explora mais esse seu lado criativo, né, que você gosta, por exemplo, do podcast, desses outros projetos que você toca. Tem um assunto que ele é bem ligado a isso que nós estamos discutindo e que ele é muito atual em relação a produzir coisas excessivamente o tempo todo, né? Nós temos essa estrutura de trabalho, essa herança, tanto de trabalho, familiar, né? Onde nós precisamos ser útil o tempo todo, para tudo que a gente vai fazer. Você tem que produzir, você tem que ganhar, você tem que faturar alguma coisa, você tem que ter uma relação de extrema importância dentro de um núcleo familiar, onde você é responsável por algo, né? Seja emocionalmente, seja financeiramente. E o que que aconteceu? Nós tivemos uma leve disruptura nesse tipo de sistema de trabalho e ideia do que é ter sucesso profissional e familiar quando nós começamos a falar de saúde mental alguns anos atrás. Né? Então, hoje, se a gente pegar, por exemplo, a geração Z e o pessoal aí um pouco mais novo, eles têm outras pretensões do que eles querem para a vida, para a carreira, para a família, né? Muito diferente das gerações passadas. E, inclusive, uma relação muito diferente com o próprio trabalho, com o que eles entendem que é produzir, com o que eles entendem que é ter qualidade de vida. E aí, olha que loucura. Essa pressão social que nós sentimos o tempo todo de produzir, por mais que a gente tenha espaço para mudar a forma como nós enxergamos as coisas, elas também vão se moldando ali com o passar do tempo. Porque hoje a gente tem uma nova preocupação, que é a questão da monetização dos nossos hobbies. Que esse é um assunto super atual entre a nova geração. Cara, esse negócio é uma doideira, né? Eu ouvi essa expressão não faz muito tempo, e era uma crítica quando eu ouvi ele falar. A pessoa, me vem uma imagem de uma pessoa do sexo masculino falando, eu não lembro, é um produtor de conteúdo, a pessoa falando sobre isso. Ele falou, cara, a gente tá entrando num esquema de ansiedade, porque ele tava falando com pessoas que produzem para a internet. Ele falou, cara, às vezes você tá fazendo o seu vlog, que era simplesmente para você registrar a sua vivência aqui no Japão, e aquilo que era um lugar de prazer, de criatividade, agora é o lugar do estresse, porque você não consegue fazer esse troço virar de fazer dinheiro. E você se sente na obrigação de fazer dinheiro, você se sente na obrigação de ter 1 milhão de seguidor, porque você precisa ter 1 milhão de play no Reels para ter... Cara, é muito doido isso, né? Como você...
de certa maneira, corre o risco de você perder a alegria com aquele seu ambiente do hobby, né? Ah, pinta quadro? Não, você tem que vender o quadro. Ah, você faz esporte? Não, você tem que vender uma aula do esporte. Ah, você estuda idioma? Não, você tem que fazer um, um produto, um infoproduto que fala, né? O produto digital, um e-book, alguma coisa para vender. Você tem que... É verdade, né, cara? Monetização e que é tão real, né? TikTok, Instagram, né? Os streamers de game, né? Tipo, hobby precisa dar dinheiro esse trem. Desculpa interromper, agora você acendeu uma luzinha. Caramba. Imagina. E aí essa reflexão ela vem exatamente desse assunto, né? Nós sempre produzimos dessa maneira, sempre fomos cobrados socialmente dessa maneira, né? De produzir o tempo todo, de ser útil o tempo todo. Então, o diálogo da importância do descanso, ele nasce muito oriundo dessas questões, né? E aí essa ruptura que nós passamos, dessa nova geração, veio muito nesse discurso, por exemplo, no Brasil, de não querer mais ter trabalho formal, né, de carteira assinada, CLT, Uhum. aqui no Japão, né, as pessoas mais novas agora de não quererem, por exemplo, ter trabalho fixo, trabalhar em fábrica, trabalhar 12 horas por dia, que é uma coisa que a nova geração critica muito também, né, a quantidade de horas que você vai destinar na sua vida para poder trabalhar. Só que ao mesmo tempo que a gente mudou esse pensamento e abriu espaço para essa crítica de falar de qualidade de vida, nós abrimos muito espaço no remoto, na criatividade, em outras formas, até mesmo de empreender, né, no digital, até, enfim, com produtos físicos mesmo. Mas com isso também nasceu essa nova preocupação, né? Hoje, tudo que você faz, as pessoas parece que estão constantemente ali pensando em formas de ganhar dinheiro com o lazer. Então, se eu gosto muito de viajar, eu vou abrir um canal no YouTube sobre viagens. Se eu gosto muito de jogar, eu vou virar streamer, né? Vou ficar fazendo conteúdo sobre games. Então, assim, houve essa abertura também para esse espaço, onde o nosso tempo de lazer agora também, a gente tem essa preocupação de monetizar ele, né? Caramba, do ponto de vista. Agora, essa pergunta para a psicóloga, né? Pergunte para a psicóloga, tinha que ter uma musiquinha, uma vinhetinha. Do ponto de vista das emoções, qual é o custo que a gente paga quando a gente entra nesse processo de aquilo que era o lazer, e aí você falou lá no comecinho do episódio de que descanso não é só sono, para algumas pessoas é atividade física, para algumas pessoas é ter contato com a natureza ou se expressar artisticamente. Então, seja uma caminhada na mata, seja jogar um futebolzinho, seja, né, assistir uma série, são hobbies. Qual é o prejuízo que a gente tem, ou qual é o custo emocional, sei lá, da saúde mental, talvez aí seja o termo melhor, que a gente paga quando a gente escolhe meio que apagar o hobby da nossa vida, porque aí você tem o trabalho e o hobby que virou trabalho também. E aí você vai ter um problema, porque aí você vai ter que arrumar um outro momento na agenda para enfiar um outro hobby, para que ele seja hobby mesmo, né? Você tinha uma atividade profissional que dava uma carga de custo emocional e físico, e aí você tinha um hobby que, teoricamente, apesar dele ter às vezes um custo físico, como um futebol, uma academia, e um custo emocional, era um custo que o hobby normalmente é uma ideia de que ele carrega emocionalmente você, e às vezes o trabalho ele demanda uma entrega e você esvazia, aí tem um equilíbrio. Quando a gente monetiza, ou faz para o hobby para monetizar, o hobby vira trabalho, aí tem pagamento emocional e físico, aí a agenda fica mais enxuta, e aí você vai ter que arrumar um outro espaço para botar um hobby que vai ser hobby mesmo. Mas do ponto de vista da lógica da saúde mental, da saúde emocional, o que nós seres humanos perdemos quando a gente escolhe, não que é proibido, eu acho que não é proibido, mas qual é o custo que a gente tem que ter em mente e falar assim, cara, tudo bem, mas saiba que o custo é esse. E o que acontece na nossa cabeça quando a gente vai por esse caminho e de repente deleta, apaga da nossa rotina esse lugar do descanso, seja com gasto físico ou sem gasto físico, para você carregar a tua bateria? Qual que é o prejuízo? Olha, é um preço muito alto e que eu acho que todos nós estamos tendo, né, conseguindo ver isso aí
na sociedade no geral. É inclusive o reflexo dessa conversa de hoje. Por exemplo, esses cenários de exaustão mental, que eles são muito recorrentes e têm sido assuntos cada vez mais normais nas rodas de conversa, Uhum, né? Índices de ansiedade, de depressão altíssimos, né? Eu sei que, obviamente, existe hoje também a questão da propagação da saúde mental. A gente fala abertamente sobre esse assunto. Então, não é que antigamente não existia, só não tinha, né, a visibilidade que esse assunto tem hoje em dia. Então, hoje, obviamente, isso não é só um fator aí de novos hábitos. Existem várias questões que contribuem, inclusive, quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode também desprezar outros fatores, inclusive hormonais, neurológicos, né, ali do funcionamento da pessoa uhum. também. Mas, com certeza, o preço que nós estamos pagando por isso, ele é muito alto, né? Hoje nós passamos aí por cenários de pessoas que não se permitem fazer coisas onde elas não podem ser a melhor ou que elas não podem perder de alguma forma. Tudo que a gente faz, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que se destacar naquilo, a gente tem que ganhar de alguma forma com aquilo, né? O tempo todo uma cobrança excessiva em relação a produzir, a ganhar, a ser bom. E isso para nós tem um prejuízo emocional gigantesco, né? Todos nós devemos ter direito ali de simplesmente fazer algumas atividades, simplesmente para poder desestressar, curtir o momento, curtir uma atividade nova, se dar a oportunidade de errar, fazer coisas pela primeira vez, respeitar o processo de aprendizado das coisas, né? E tudo isso são coisas que a gente perde a partir do momento que tudo se torna para ganhar dinheiro, que tudo se torna um trabalho ou uma responsabilidade. Então, por mais que seja uma coisa que você goste muito, o seu tempo de lazer ele nunca vai ser igual se você está fazendo aquilo para produzir e não para relaxar, né? Uhum. E aí vem também cobranças excessivas, inclusive das coisas que a gente fazia antes para o prazer, né? E aí onde que fica o prazer na nossa rotina? Onde que fica esse descanso? Onde que fica esse direito também de simplesmente poder fazer as coisas sem grandes pretensões, né? Então, os reflexos disso têm sido bem significativos em relação ao comportamento e ao sofrimento das pessoas como um todo, né? Você percebe uma conexão entre essa pressão que as pessoas sentem que a sociedade impõe pra gente e o jeito que a gente tem usado redes sociais nos últimos anos? Você, enquanto terapeuta, assim, você deve ser terapeuta há algum tempo e fora isso teve as discussões que acontecem dentro da academia enquanto você estudou, estágio, aquela coisa toda. Você enxerga a relação entre essa... Porque imagina assim, você tinha antigamente assim, a profissão coach, não o coach de palco, o coach que fica fazendo cortes, né? Só isso, né? A profissão coach é uma profissão séria, né? Como um treinador que vai ajudar você a definir carreira, que curso que você vai fazer, vai colocar você em movimento e tal. Mas rede social, por exemplo, ele trouxe muito... O pessoal brinca, né? Que essa filosofia do coach, que é essa coisa do vai lá, trabalha enquanto eles dormem, acorda antes dessa galera aí, toma um banho frio e trabalha 17, 19, 20 horas por dia, que é assim, trabalhando 20 anos, dormindo 4 horas por dia, que você vai ser alguém na vida. Mas a gente, por exemplo, enquanto esse negócio do coach era algo dentro do universo de empresas, de livros, eu não tinha muito acesso a esse tipo de informação. Agora eu percebo que essa imagem que eu tenho de que você precisa produzir, trabalhar enquanto eles dormem, você precisa conseguir fazer exercício antes do trabalho, correr depois do trabalho, fazer yoga, cuidar dos filhos, ir no cinema, levar a esposa para jantar, ser bonitão e ser bem-sucedido e ter dinheiro. Eu recebo todas essas informações, eu, Carlinhos, recebo via rede social hoje em dia, rodando videozinho ali no TikTok e no Instagram, né? Para mim a minha experiência de como essa demanda chega. Ela não chega do meu círculo social, as pessoas com quem eu converso normalmente são pessoas que gostam desse tema de desenvolvimento pessoal, saúde mental. Então é uma outra pegada as conversas que eu tenho, mas nas redes sociais é onde chega essa demanda para mim. Aí a minha curiosidade para você enquanto terapeuta, se você percebe no seu set terapêutico, no seu atendimento, essa relação entre essa pressão que as pessoas declaram sentir
e a dinâmica de uso que essas pessoas têm de rede social, ou não é bem assim? As pessoas têm, você percebe que isso está vindo do ambiente profissional, que isso vem também do ambiente familiar. Como é que você percebe isso? A minha experiência, isso vem muito da rede social, porque o meu ambiente profissional é operacional, né? Eu não estou dentro de uma agência de marketing que tem uma pressão em sugoi, assim, né? Muito grande. Como que é para você aí? Como é que você percebe isso? Sim, as redes sociais elas influenciam muito. Acho que estamos passando por um momento de mudança mais uma vez, né? Algum tempo atrás, esse assunto meio motivacional nesse sentido, né? De produzir excessivamente, o foguete não dá ré, trabalha enquanto eles Agora dormem, dá, né? né? Do Elon Musk dá ré agora. Essa frase Agora não dá. funciona. Exatamente. É um assunto recente também, né? Eu sinto que essa mudança ela começou faz pouco tempo, Uhum. mas onde nós voltamos a criticar esse tipo de motivação, né? A famosa positividade tóxica, esses incentivos exagerados também às questões de trabalho e qualidade de vida. Mas passamos por uma era assim, onde essa romantização do trabalho e do esforço excessivo, né? Foi um assunto muito em alta, inclusive um assunto que movimentou muito o mercado de trabalho como um todo, surgiram novas profissões diante disso, né? Foi algo que movimentou muito a internet, principalmente. E sim, eu acho que isso teve impactos muito negativos e por isso que as pessoas começaram a repensar esse tipo de fala. Hoje a gente já vê ali um contraponto em relação a algumas pessoas que têm esse posicionamento Uhum. de muita produção, de hiperprodução o tempo todo, né? Principalmente também a gente abriu ali um espaço para poder falar de saúde mental no trabalho, especificamente, que era um assunto que começou a ganhar muita repercussão. E exatamente até pelos impactos que isso teve na nossa saúde mental, né? O excesso de burnout que nós tivemos aí nos últimos tempos, pessoas extremamente infelizes com a carreira. E aí também abrimos espaço para isso que nós já falamos anteriormente, que inclusive foi até uma abertura maior para a informalidade no trabalho. Então, pessoas tentando outros tipos de carreira, né? São assuntos bem em alta, que eu sinto que as redes sociais elas influenciaram bastante, mas que ao mesmo tempo as respostas disso foram negativas ao ponto que eu acho que todo mundo já começou a reagir a esse tipo de discurso, né? Hoje eu vejo que, na verdade, o padrão de discurso ele tem mudado muito. Inclusive, um outro tema bem atual também que inclui redes sociais e Uhum. tudo que a gente, enfim, é bombardeado aí diariamente, né? É exatamente essa forma de produzir. Antes a gente tinha um discurso, até algumas referências, alguns ídolos de sucesso aí do mercado, né? Elon Musk, um deles, onde a gente falava muitas dessas frases de produzir o tempo todo, que se você não fizer pausas, investir tudo que você investe para trabalhar para outra pessoa no seu negócio, você vai prosperar, você vai ter sucesso. E a gente começou a romantizar a famosa agenda cheia. Né? Então, Uhum. poxa, olha só, eu acordo às 5 da manhã, né? Teve essa fase também que o pessoal acordava às 5 da manhã, tinha aquela rotina de fazer um Era o Clube exercício, das Cinco. trabalhava, o clube das 5, trabalhava ali muito. Dificilmente essa pessoa ela tinha um hobby, o máximo que ela fazia era ali ir à academia, fazer alguma coisa ou outra, e estava o tempo todo ali produzindo, focando no negócio dela, fazendo aquilo crescer, fazendo conteúdo para as redes sociais, idealizando novas ideias ali do que ela poderia utilizar esse tempo produzindo coisas para ela. Hoje a gente já está passando por uma outra disruptura que é em relação também ao que as pessoas chamam de acesso, né, a essa a glamourização que as pessoas têm da elite ou de coisas de alto consumo, por exemplo. Antes foi muito, foi colocado para nós que era algo muito glamuroso você ter a sua agenda cheia, você estar focando nesse tipo de projeto, você trabalhar incansavelmente. E hoje a gente está começando a ir para um discurso onde o glamour, o chique, o rico, o sinônimo de poder é ter tempo livre. Então a gente está começando a ver agora muitos conteúdos em relação ao lifestyle, onde as pessoas mostram que quem realmente tem poder são as pessoas que às 2 horas elas estão disponíveis para fazer o que elas quiserem, né? Onde elas têm outros tipos de fontes de renda, onde elas não precisam ficar ali excessivamente o tempo todo produzindo. E essa é mais uma mudança que nós estamos passando, que reflete muito na nossa saúde mental. Então, até poucos anos atrás, a gente estava construindo ali um império para ser uma máquina, né? Produzir o tempo todo e ser a pessoa da agenda cheia. E agora o padrão de sucesso ele está mudando mais uma vez. O padrão de sucesso são as pessoas que elas
têm como se manter, têm como ter a vida ali que elas sonham, mas elas têm tempo de sobra para poder mostrar para as pessoas que elas são livres, né? Que elas não precisam desse compromisso com o tempo todo. E é uma doideira, né, Isabelle? Porque você tá falando, eu tava pensando aqui. A gente consome na rede social a vida da galera rica, né? Nós operários aqui no Japão, nós não somos ricos. Temos uma vida digna, no sentido de que você consegue pagar a sua casa, ter algumas regalias como uma boa internet, um telefone do ano, às vezes um carro do ano, fazer uma viagem, comer no restaurante quando ter vontade. São privações que às vezes, dependendo do que você viveu no Brasil, você não tinha acesso a isso. Então é o que a gente tem, mas dentro da cadeia social nós somos operadores, nós somos ali da base da pirâmide, né? A gente está, às vezes, dependendo do contexto social que a gente saiu do Brasil, é uma melhora muito grande, mas dentro da pirâmide social do Japão, a gente ainda é a base. E a gente consome na internet, às vezes, essa galera muito bem sucedida, que tem milhões, não de ienes, mas milhões de dólares de grana mensal para queimar na sua rotina. Aí, essa pessoa dizia que porque ela tinha trabalhado muito, ela tinha tudo isso. Aí você fica frustrado porque você não conquista e começa a se matar a trabalhar. Aí, como a gente continua sendo a base da pirâmide, a nossa vida vai demandar que a gente trabalhe bastante de um jeito ou de outro. A gente não vai agora. Aí, esse cara aí que ganha um montão, ele vai ter tempo livre para as 2 da tarde sair e deixar os funcionários de trabalhando. Mas tu vai ficar frustrado de novo, porque você vai ter que fazer 3 horas de zanhura na tua fábrica, senão você não paga as tuas contas no final do mês. Agora que tá subindo com a inflação, o gás subiu, a comida tá subindo, toda hora chega ali a cartinha dizendo que 3.500 itens estão mais caros no mercado. E é uma doideira, né, Isabelle? Porque a gente ficava estressado porque a gente tinha que trabalhar mais do que a gente já trabalha para conseguir ter tanto dinheiro e tanto sucesso quanto essas referências. E hoje a gente vai ficar frustrado porque a gente tem que trabalhar muito e não tem um tempo livre para ser igual esses caras. Enfim, a gente se enrola, né, com esse negócio da referência. Com certeza. Tem uma galera mandando oi aqui no YouTube, pessoal dizendo boa noite, que tá assistindo aí de Obo. Tem lá do Rio Grande do Norte o pessoal mandando um abraço aqui. Tem gente mandando oi aqui no Instagram. O pessoal tá interagindo com a sua fala aqui nas redes sociais. Mas para você, querido ouvinte que está aí ao vivo, a gente está chegando no último bloco do programa e é um momento que você pode fazer a sua pergunta para a Isabelle também, tá? Então você que está no Instagram, no Facebook ou no YouTube, eu consigo ver aqui esses comentários, então você pode deixar aí a sua pergunta, porque eu vou aqui fazer a última pergunta, que a gente vai para o último bloco, mas é um espaço que você pode usar também para fazer a sua pergunta. Para todo mundo que mandou mensagem aqui de incentivo para a Isabelle e achando legal o conteúdo do episódio, obrigado. E saiba que depois vai ser editado e vai estar lá no Spotify. E a gente ainda tem 127 outros episódios lá disponíveis para você no YouTube Music, aqui no YouTube. No Spotify ainda tem um pouquinho mais, que são episódios que são gravados às vezes só em áudio e tal. Mas enfim. Isabelle, eu quero conversar com você sobre um termo que eu ouvi nesse momento de estudo, que é um negócio chamado modo sobrevivência. E eu quero que você apresente para a gente um pouquinho o que é esse conceito de modo sobrevivência. O que acontece com a gente fisicamente, emocionalmente, quando a gente vive no modo sobrevivência, e o que a gente vai perdendo pelo caminho por estar nesse negócio do modo sobrevivência, do ponto de vista aí, né, de saúde mental. O que é esse negócio de modo sobrevivência? Como é que isso impacta o corpo, a vida da família, sei lá, o seu estado de espírito para trabalhar, enfim, o que é isso e como esse negócio chamado modo sobrevivência impacta a gente? Bom, existem diversas formas, do corpo reagir a esse modo de sobrevivência. Talvez você esteja passando
por um período da vida onde emocionalmente aconteceu alguma coisa que você chegou nesse modo de sobrevivência, alguns outros fatores, né, que podem estar condicionados isso em relação à nossa saúde mental, que a gente também precisa monitorar de perto, como alguns transtornos também que nos levam muitas vezes a deixar, né, a sentir essa questão do modo de sobrevivência, mas basicamente é um estado ali onde você fica o tempo todo emocionalmente muito debilitado, com alguns pensamentos que são prejudiciais para a nossa saúde e não conseguindo dar atenção ao presente, às outras coisas que estão acontecendo ali ao seu redor. Então, o modo de sobrevivência a curto modo, né, seria basicamente isso, é quando o cérebro muitas vezes ele está ali focado em uma situação de sofrimento, por exemplo, ou quando a gente começa a criar esses cenários, né, de ansiedade, de pensamentos excessivos, e a gente tem dificuldade da manutenção nas outras coisas da nossa vida no presente. Então, isso acontece, é muito comum de acontecer, né, em cenários de ansiedade, por exemplo, de exaustão extrema, onde a gente começa a dar muito foco ali ao sofrimento do momento, a esse tipo de pensamento, catástrofe que nós vamos criando na mente, né? E essas outras coisas da nossa vida, como por exemplo, as decisões que nós precisamos tomar, que muitas vezes são práticas, as coisas de relacionamento do dia a dia, de trabalho, às vezes até de autocuidado. Né? Porque um dos sintomas que a gente começa a perceber em uma pessoa que não está bem, muitas vezes emocionalmente, é até essa questão da imagem pessoal, né? De não estar se cuidando o suficiente, e às vezes não estar ali com a higiene em dia, a organização pessoal até da casa, do ambiente que ela vive, né? Então, às vezes a gente não consegue dar essa manutenção para as outras coisas do presente, exatamente por estar preso nesse modo de sobrevivência. A Terezinha é essa Chica, ela trabalha com vendas, né, aqui no Japão, e ela deixou uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito legal para a gente encerrar o episódio, que a gente aqui está discutindo, né, meio que trazendo uma realidade que a gente pode estar dentro dessa realidade sem perceber. Então aqui está, olha, isso existe, essa outra coisa aqui existe e tal. E aí chega, ok, a gente sabe que existe, mas agora o que, que a gente faz com isso? Aí a pergunta da Terezinha aqui é muito legal. Ela fez aqui no Instagram. Isabelle, nessa vida louca de Japão, o que fazer para melhorar a nossa saúde mental? Por favor, dê umas dicas pra gente. Então acho que é um jeito legal da gente terminar o episódio. A gente mostrou uma série de cenários e discutiu sobre algumas coisas aqui. Mas e aí? A psicóloga da terapia cognitivo-comportamental, o que, que a gente faz, Isabelle, nessa vida maluca do Japão, que a gente usa a rede social na hora do intervalo, faz hora extra, esse frio miserável que fica escuro cedo, dá vontade só de dormir. Como é que a gente faz para melhorar a nossa saúde mental? Dê algumas dicas práticas para a gente, por gentileza. Tá certo. Bom, Terezinha, eu também vou tentar apresentar outros cenários que não sejam necessariamente a terapia. Lógico que eu indico, né, se a pessoa ela tá precisando desse auxílio, procurar essa ajuda, ter um psicólogo ali para te orientar, vai ser uma ótima opção. Mas como ela pediu dicas práticas ali do dia a dia, né, vamos trazer aqui alguns cenários de coisas que funcionam. Nós chegamos a mencionar hoje durante o podcast algumas iniciativas que elas são importantes para a nossa saúde mental, para a manutenção desse descanso e até mesmo para a qualidade de vida, né? Para a gente poder sentir esse bem-estar. Nós precisamos dar manutenção em algumas coisas básicas do nosso corpo que muitas vezes nós não damos atenção suficiente. E aí a gente coloca isso tudo como emocional, né? Mas fazer atividade física regularmente, se expor ao sol, ter uma vida social. Então, eu sei que a vida aqui é muito corrida, mas é importante que a gente tenha ali, pelo menos no final de semana, um momento de lazer com amigos, com família, com pessoas próximas, poder falar sobre assuntos aleatórios, descontrair um pouco, né? Ter o hobby, como a gente conversou anteriormente, que seria basicamente aí uma atividade de descontração, onde você vai fazer aquilo literalmente poder ter um tempo ali sozinha, fazendo uma atividade diferente, trabalhando concentração, lazer, diversão, né? Sem a pretensão daquilo ser algo produtivo necessariamente. Então, seja costura, quebra-cabeça, artesanato, tem tantos hobbies, né, que nós podemos ter ali dentro de casa mesmo para outras alternativas que não sejam necessariamente ficar no celular, outras formas de exercer esse descanso. Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter na nossa vida, porque não tem como falar de saúde mental sem falar dessas coisas também, né? Nós precisamos da manutenção dessas coisas no nosso dia a dia para conseguir sentir esse bem-estar.
E aí, obviamente, também, caso seja necessário, né, um acompanhamento de um psicólogo também sempre bem-vindo. Muito bem, muito bem. Para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, obrigado. Tem uma galera aqui dizendo parabéns. A Sônia disse assunto muito relevante, adorando existir. O Everton está dizendo aqui, grande Isa, estamos assistindo diretamente da Pacataúbu. Time Animation. A Isabelle é muito competente, parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao Maltiori por abordar um tema tão comum e importante que poucos têm acesso de profissionais para ajudar. Tem palminhas, tem boa noite, coisa boa, gente. Lembrando você de que o Maltiori Podcast ele é gravado a cada 15 dias. Que a gente colocou aí até pensando nessa demanda, né, Isabelle? Eu tenho 2 filhos, tenho esposa, faço voluntariado no final de semana, então uma rotina saudável é um episódio quinzenal. A gente já trabalha sempre com essa temática, né, de saúde mental, bem-estar, desenvolvimento pessoal. Então, para toda a galera que está chegando aqui, de repente são conhecidos da Isabela, né, uma outra rede, né, de contatos, fica o convite para você seguir o canal da Nabecast no YouTube, ou a página da Nabecast no Facebook. Você vai perceber que na página da produtora às vezes aparece um conteúdo que não é a gravação do podcast, são parcerias com outros projetos, mas sempre é um conteúdo ali relacionado a desenvolvimento pessoal, expressão artística, empreendedorismo, então é legal. E se você gosta do podcast em áudio, fica o convite para você seguir a gente no Spotify. Tá também disponível no Apple Podcasts, dá para procurar por outros aplicativos de streaming, né? Mas aí fica aí a dica, a maioria das pessoas acha que usa Spotify hoje, fica a dica para você seguir o Maltiori Podcast no Spotify. Lembrando você de que a gente tem links de afiliado da Amazon, tá? É nosso momento dinheirinho. Se você tá achando legal o projeto Maltiori, uma maneira de você contribuir com o projeto é você fazer as compras na Amazon usando o nosso link de afiliado. Então você não vai pagar nada, mas a Amazon vai passar de 1 a 3% do valor que você gastar, e pode ser com ração de cachorro, fralda das crianças, shampoo, peça para carro, qualquer coisa que você, eletrônico, que você comprar lá, tem uma taxa lá de 1,5%, 2%, sei lá, tem um valor que a Amazon entende e fala, esse produtor de conteúdo está incentivando as pessoas a usar essa plataforma de venda, e ele repassa para o canal. Isso a gente usa. Eu criei uma lojinha dentro da Amazon, então para você que é empreendedor e está produzindo conteúdo para a internet, estou colocando lá dica de microfone, vai entrar dica de iluminação, dica de câmera, dica de microfone sem fio, de suporte, tripé. Essa lojinha vai estar lá com um monte de dicas, então você pode ir no link da bio aí encontrar, que vai ser legal. Como eu falei no começo, a Isabelle, ela é da equipe do Projeto Tsuru. No Instagram está como @projeto_tsuru. Tem, além dos psicólogos, que eu acho que a grande parte do time são de psicólogos e psicólogas, que eu sei que falam português, alguns falam português, inglês, japonês e português, e sei lá, você tem já outros idiomas. Tinha uma época que tinha até gente que falava italiano. Então você pode entrar em contato e perguntar sobre, né, fazer uma consulta, e você vai encontrar informações sobre quantos terapeutas, se você prefere um terapeuta do sexo masculino, do sexo feminino, se você tem alguma abordagem específica que é interessante para você, você pode entrar em contato lá com o atendimento da galera do Projeto Tsuru, e aí você vai poder fazer, né, a sua consulta, contratar o pacote de consultas e entrar aí no seu processo terapêutico. Eu fiz, faz muito bem. Eu falo que é sempre legal mesmo quando você faz um pacote fechado. Falar, vou fazer 6 meses para tentar resolver algumas coisas aqui. Pô, o eco disso é muito positivo para todo mundo e é muito massa. Outra coisa importante para lembrar, se você gosta de pão com fermentação natural, a JBJ Pães, que é uma padeira aqui no Japão, manda pão pelo correio, tá com uma parceria aqui com o canal. Então se você ligar para ela, falar, olha, eu vou encomendar meu pãozinho, e ouvir falar da sua marca lá no podcast, aí você entra lá em contato com a JBJ Pães. Você fazendo isso, a gente recebe uma pequena comissão por essa venda que foi direcionada. Bom demais, a gente quer agradecer também a JBJ Pães por essa parceria, e a BRJP Seguros. A BRJP é parceira aqui do canal, é parceira também dos meus vlogs semanais sobre dicas culturais, que saem à sexta-feira. É uma coisa boa, a JBJ Pães falando oi aqui, estava aqui na live, né? Então, se você
Quer saber mais sobre os serviços que oferece a BRJP Seguros? Procura por BRJP no Instagram ou vai lá no site. A galera da equipe de atendimento fala português, você vai ser muito bem atendido. Isabelle, obrigado pela sua visita, foi um prazer conversar com você. E deixo aqui o convite para você voltar futuramente. Vai ser muito agradável poder conversar com você no futuro. Com certeza, Carlinhos. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito honrada, inclusive, de estar aqui representando o projeto Tsuru, de ter esse espaço aqui para poder falar com você e com certeza eu volto outras vezes. Muito bem, muito bem. Para você, meu querido, que está aí no Instagram, para você que está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube, ou mesmo para você que está ouvindo agora editado, você está aí lavando a sua roupa, esfregando o chão do seu banheiro, lavando a sua louça ou dirigindo o seu caminhão, porque sim, a gente tem ouvintes que ouvem a gente dirigindo o caminhão Japão afora. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima e sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.